pai criou o filho sozinho por 25 anos. Todo mundo admirava o sacrifício dele, mas no dia do casamento, ele revelou algo que ninguém esperava. E quando você descobrir o que ele escondeu todo esse tempo, vai entender o verdadeiro significado de ser pai. Fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer chorar. Agora me conta, de onde você está assistindo? Mané da Silva acordava sempre antes do sol, não por costume, mas por necessidade. A roça não esperava, o gado não perdoava atraso, e a vida de caipira solitário era assim, dura, calada, sem espaço para preguiça. Ele levantava da cama estreita, lavava o rosto na bacia de água fria, vestia a camisa xadrez surrada e as botas gastas pelo tempo. O espelho rachado da parede refletia um homem de quase 50 anos, corpo ainda forte, moldado pelo trabalho braçal, mas o rosto marcado por rugas que não vinham só da idade, vinham da solidão, do peso de carregar tudo sozinho. A casa era simples. Paredes de madeira, telhado de telha velha, uma varanda comprida onde Mané passava as noites sentado na cadeira de balanço, olhando o escuro. Não havia luxo ali. Havia dignidade. Tudo limpo, tudo no lugar, tudo com o cheiro de quem cuida mesmo estando cansado. Mané preparou o café preto, forte como sempre gostou. Sentou-se à mesa de madeira maciça, aquela que ele mesmo tinha construído anos atrás, e bebeu devagar, saboreando o silêncio da madrugada. Era nessas horas que ele pensava. Pensava muito, mas falava pouco. A vida tinha sido difícil, mas ele nunca reclamou. Aprendeu cedo que reclamar não planta milho, não ordenha vaca, não coloca comida na mesa. E Mané tinha uma missão desde o dia em que se viu sozinho. Criar o filho da melhor forma possível. Pedrinho, o menino que mudou tudo. Hoje, Pedrinho já não era mais menino. Tinha 25 anos, rapaz alto, forte, trabalhador como o pai. Morava ainda ali, na propriedade, num quartinho nos fundos que Mané tinha ampliado quando o garoto cresceu. Mas logo aquilo ia mudar. Mané olhou para a porta fechada do quarto do filho e sentiu um aperto no peito. Um aperto estranho, mistura de orgulho e medo. Orgulho porque tinha conseguido, medo porque o tempo estava chegando, o tempo da verdade. Ele terminou o café, lavou a caneca no tanque e saiu para começar o dia. O sol nascia devagar, pintando o céu de laranja e rosa. Os passarinhos cantavam alto, anunciando a vida nova. Mas Mané não sentia alegria, sentia peso. Foi até o pequeno galpão, onde guardava ferramentas e sacas de ração. No canto mais escuro, escondida atrás de uma pilha de madeira velha, havia uma caixa de metal enferrujada. Mané olhou para ela como sempre olhava, com respeito e dor. Dentro daquela caixa estava tudo. O segredo que carregava há 25 anos. O segredo que ninguém sabia. Nem a vila, nem os vizinhos, nem o próprio Pedrinho. Mané se abaixou, passou a mão pela tampa empoeirada, mas não abriu. Ainda não era a hora, mas a hora estava chegando. E ele sabia disso. Sentia no corpo, sentia na alma. Levantou-se, sacudiu a poeira das calças e voltou ao trabalho. Alimentou as galinhas, tirou o leite das vacas, consertou a cerca que estava frouxa. O corpo trabalhava no automático, mas a mente estava longe. Foi quando ouviu a voz do filho. Pai! Ô pai! Mané virou-se. Pedrinho vinha correndo pelo terreiro, sorriso largo no rosto. Aquele jeito animado que só os jovens têm. O coração de Mané se apertou de novo. Aquele menino era tudo para ele. Tudo. Que foi, filho? Mané perguntou, limpando as mãos no pano. Pedrinho parou na frente dele, ofegante, os olhos brilhando. Pai, eu preciso falar com o senhor. É importante. Mané sentiu um frio na barriga. Aconteceu alguma coisa? Não, pai. Aconteceu uma coisa boa. Pedrinho respirou fundo, como quem se prepara para dar uma notícia grande. Eu vou casar. O mundo parou. Mané ficou imóvel, olhando para o filho, sem conseguir processar as palavras.
Vou casar. Duas palavras simples que carregavam um peso enorme. Casar? Mané repetiu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Isso, pai. Eu e a Laura. A gente já namora faz 2 anos, o senhor conhece ela. Filha do seu Augusto, da fazenda do outro lado do rio. Moça boa, trabalhadora, a gente quer casar daqui a 3 meses. Mané engoliu seco. 3 meses, só 3 meses. E você tem certeza, filho? Ele perguntou tentando ganhar tempo, tentando organizar os pensamentos que explodiam dentro da cabeça. Pedrinho riu, daquele jeito solto, feliz. Tenho, pai, tenho certeza. Eu amo ela e ela me ama. A gente quer construir uma vida juntos, ter filhos, cuidar da terra. O senhor não vai perder um filho, vai ganhar uma filha. Mané forçou um sorriso, mas por dentro estava desmoronando. Eu fico feliz por você, Pedrinho. Muito feliz. Pedrinho abraçou o pai com força, aquele abraço apertado de quem está transbordando de alegria. Obrigado, pai. Obrigado por tudo. O senhor sempre foi meu exemplo. Eu quero ser metade do homem que o senhor é. Mané sentiu os olhos arderem. Segurou o filho com força, escondendo o rosto no ombro dele, para que não visse as lágrimas teimosas que queriam cair. Você já é um homem bom, filho, Mané disse, a voz embargada. Já é. Pedrinho se afastou, ainda sorrindo. A Laura quer vir aqui amanhã com os pais dela para a gente conversar sobre o casamento. O senhor está de acordo? Claro, filho, claro que tô. Então tá combinado. Pedrinho deu um tapinha nas costas do pai e saiu correndo de volta para casa, provavelmente para contar a novidade para alguém, para espalhar a felicidade. Mané ficou ali parado, sozinho no meio do terreiro, sentindo o mundo girar devagar demais e rápido demais ao mesmo tempo. Casamento. 3 meses. Ele olhou para o galpão, para a caixa escondida no canto. A verdade estava ali, trancada, enferrujada, esperando há 25 anos. E agora o tempo tinha chegado, porque Mané sabia uma coisa que Pedrinho não sabia, uma coisa que ninguém sabia. Pedrinho não era seu filho de sangue. A memória veio como sempre vinha, nítida, dolorosa, impossível de esquecer. 25 anos atrás, uma noite de inverno, fria, com vento cortante que entrava pelas frestas da casa. Mané era um homem mais novo, então, recém-viúvo, destroçado pela perda da esposa que morrera grávida de 6 meses. O bebê não tinha sobrevivido. Mané tinha enterrado os dois na mesma cova, sentindo que enterrava também a própria vida. Ele vivia como fantasma. Trabalhava, comia, dormia, mas não vivia. Apenas existia. Foi numa dessas noites vazias que ele ouviu o choro. No começo, achou que era o vento ou algum animal, mas o choro continuou, fino, desesperado, vindo da varanda. Mané abriu a porta e viu um bebê, enrolado em trapos velhos, deitado numa cesta de palha, tremendo de frio. O choro era fraco, como se a criança já estivesse desistindo. Mané ficou paralisado. Olhou para os lados procurando alguém, mas não havia ninguém. Só o escuro, o vento e aquele bebê abandonado. Ele pegou a cesta com cuidado, entrou na casa, acendeu o lampião. A luz fraca viu o rostinho vermelho do bebê, os olhinhos fechados, a boquinha aberta no choro fraco, e viu o bilhete, um pedaço de papel amassado, escrito com letra trêmula. Por favor, cuide dele, eu não posso, perdoe-me. Mané leu e releu aquelas palavras. Sentiu algo quebrar dentro dele. Raiva, compaixão, desespero, tudo junto. Quem tinha feito aquilo? Quem abandonava um bebê na porta de uma casa no meio do nada? Mas a resposta não importava naquele momento. O que importava era que o bebê estava ali, morrendo de frio, precisando de ajuda. E Mané, mesmo destruído pela própria dor, não conseguiu virar as costas. Ele aqueceu água, improvisou uma mamadeira com leite de vaca, embrulhou a criança em cobertores. Passou a noite inteira acordado, segurando o bebê, fazendo ele mamar, aquecendo aquele corpinho frágil.
E quando o sol nasceu, quando o bebê finalmente parou de chorar e dormiu tranquilo nos braços dele, Mané sentiu algo que não sentia há meses: propósito. Aquele bebê precisava dele. E ele, sem saber, precisava daquele bebê. Mané tomou uma decisão naquela manhã. Decisão que mudaria tudo. Ele registrou a criança como filho legítimo. Botou o nome de Pedrinho, o nome que ele e a esposa tinham escolhido para o bebê que perderam. Contou para a vila que a criança era dele, que tinha nascido antes da esposa morrer, mas que ele tinha escondido por dor. Ninguém questionou muito. A vila era pequena, isolada, e as pessoas aceitaram a história. Afinal, Mané era homem respeitado, trabalhador, não tinha motivo para duvidar. E assim Mané criou Pedrinho. Sozinho, sem ajuda. Trocou fraldas, acordou de madrugada, fez mingau, ensinou a andar, ensinou a falar. Foi pai e mãe ao mesmo tempo. A vila admirava. Coitado do Mané, criando o menino sozinho. Que homem guerreiro. O menino tem sorte de ter um pai assim. Mas ninguém sabia a verdade, e Mané nunca contou. Guardou o bilhete, guardou as roupinhas velhas que o bebê usava quando foi abandonado. Guardou tudo na caixa de metal e trancou. Prometeu para si mesmo que um dia contaria para Pedrinho. Mas o tempo foi passando, e o dia nunca chegou. Até agora. Agora, com o casamento marcado, Mané sabia que não podia mais adiar. Porque havia algo que ele tinha descoberto recentemente, algo que mudava tudo. Ele tinha descoberto quem era a mãe de Pedrinho. E ela estaria no casamento. Mané voltou para dentro de casa, sentou-se na cadeira de balanço e, pela primeira vez em anos, chorou. Chorou pelo peso do segredo, chorou pelo medo de perder o filho, chorou porque o tempo da verdade tinha chegado. E ele não sabia se estava pronto. Mas, pronto ou não, teria que enfrentar. Porque mentira, por mais bem intencionada que seja, sempre cobra o preço no final. E o preço estava prestes a ser cobrado. Os dias seguintes passaram devagar para Mané, mas rápido demais ao mesmo tempo. A casa que sempre foi quieta agora fervilhava com os preparativos do casamento. Pedrinho estava radiante, fazendo planos, conversando animado sobre a cerimônia, sobre a festa, sobre o futuro. Mané ouvia tudo em silêncio, forçando sorrisos, dando opiniões quando pediam, mas por dentro estava sendo corroído pelo medo. Laura veio visitar com os pais, seu Augusto e Dona Conceição. Era uma moça bonita, simples, de sorriso fácil e olhar doce. O tipo de mulher que qualquer pai desejaria para o filho. Mané a recebeu com educação, serviu café, conversou sobre a propriedade, sobre os planos dos jovens. "O senhor deve estar muito feliz, seu Mané", Dona Conceição disse, mexendo o açúcar no café. "Ver o filho casando, constituindo família, é a maior alegria de um pai." Mané assentiu, apertando a xícara com mais força do que precisava. "É sim, Dona Conceição, é uma bênção." Mas não parecia bênção, parecia sentença. Depois que os visitantes foram embora, Pedrinho sentou-se ao lado do pai na varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho e dourado. Era bonito, mas Mané não conseguia apreciar. "Pai", Pedrinho começou, a voz mais séria agora, "o senhor está estranho." Mané fingiu não entender. "Estranho como, filho?" "Diferente, distante. Desde que eu falei do casamento, o senhor não é mais o mesmo." Pedrinho olhou para o pai com preocupação. "O senhor não está feliz." Mané sentiu o coração apertar. Virou-se para o filho. Olhou aquele rosto que conhecia tão bem. Aqueles olhos que tinham crescido sob seus cuidados. "Eu tô feliz, Pedrinho. Só tô pensativo." "Pensativo por quê?" Mané hesitou. A verdade estava ali, na ponta da língua, querendo sair. Mas ele engoliu, como tinha engolido durante 25 anos. "É que você vai casar, vai sair de casa. Eu vou ficar sozinho de novo." Pedrinho riu,
daquele jeito leve que só os jovens conseguem. Pai, eu não vou para longe. A Laura e eu vamos morar na casinha que o senhor deixou construir ali nos fundos. Eu vou continuar trabalhando aqui, cuidando da terra com o senhor. Nada vai mudar tanto assim. Mas tudo ia mudar. Mané sabia disso. É, ele disse, forçando um sorriso. Você tem razão, filho. Pedrinho deu um tapinha no ombro do pai e entrou para casa. Mané ficou ali, sozinho na varanda, olhando o escuro engolir o dia. Ele precisava contar. Mas como? Como você conta para um filho de 25 anos que ele não é seu filho de verdade? Como você destrói a vida de alguém que você ama mais do que a própria vida? A memória veio novamente, forte e nítida. Pedrinho tinha 3 anos. Estava aprendendo a falar direito, correndo pela casa com aquela energia inesgotável de criança pequena. Mané estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu: Papai, oh papai! Foi a primeira vez que Pedrinho chamou ele de pai de forma consciente, completa. Não era mais pá ou pá, era papai, claro, firme, verdadeiro. Mané largou tudo e correu. Pegou o menino no colo, apertou contra o peito, sentindo o coraçãozinho bater acelerado. Fala de novo, filho, fala de novo. Papai, Pedrinho repetiu sorrindo, sem entender por que o pai estava com os olhos marejados. Naquele dia, Mané soube que não importava o sangue. Aquele era seu filho, de verdade, para sempre. Mas agora, tantos anos depois, o peso daquela escolha voltava para cobrar. Os dias foram passando. A vila inteira já sabia do casamento. As mulheres comentavam na praça. Os homens cumprimentavam Mané, dando parabéns. Seu filho vai ser muito feliz, seu Mané. Que alegria, hein? Deus abençoe. Mané agradecia, mas cada palavra era uma facada. Foi numa tarde de sábado que tudo começou a desmoronar de vez. Mané tinha ido à vila para comprar alguns mantimentos. Na venda do seu Zé, enquanto pegava farinha e açúcar, ouviu uma conversa que fez o sangue gelar. 2 mulheres conversavam baixo, mas não baixo o suficiente. Você soube que a Isaura voltou? Uma delas disse. A Isaura? Aquela que foi embora há tantos anos? Essa mesma. Dizem que ela está morando na cidade vizinha agora. Parece que o marido morreu e ela voltou para perto da família. Mané sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Isaura. Esse nome. Ele conhecia esse nome. E tem mais, a mulher continuou. Dizem que ela foi convidada para o casamento do filho do Mané. Parece que ela é prima distante da noiva. Mané largou as compras no balcão e saiu. Nem esperou o troco. Montou no cavalo e voltou para casa em disparada, o coração batendo tão forte que parecia que ia estourar. Isaura. Ele tinha certeza. Tinha quase certeza. Isaura era o nome que ele tinha descoberto há alguns meses, por acaso, numa conversa jogada fora. O nome da mulher que tinha abandonado um bebê 25 anos atrás. Ele tinha investigado discretamente, sem levantar suspeitas. Perguntou aqui, perguntou ali, juntou os pedaços. Isaura tinha engravidado jovem, solteira, de um homem que fugiu. Com vergonha desesperada, sem ter como criar a criança, ela tinha abandonado o bebê e fugido da região. Mané nunca tinha confrontado ela, nunca tinha ido atrás. Guardou a informação, esperando o momento certo. Mas agora ela voltara e estaria no casamento do próprio filho. Mané chegou em casa suando frio. Desceu do cavalo, tropeçou, segurou-se na cerca. Pedrinho viu de longe e correu. Pai, o senhor está bem? Tô. Mané mentiu, respirando com dificuldade. Só cansado. O senhor não tá com cara de quem tá bem. Vem, senta aqui. Pedrinho ajudou o pai a sentar na varanda, trouxe água. Mané bebeu devagar, tentando se acalmar. Pai, Pedrinho disse, ajoelhando-se na frente dele. O senhor precisa me contar o que está acontecendo. Isso não é só cansaço.
O senhor está doente? Não, filho, eu não estou doente. Então o que é? Pelo amor de Deus, me conta. Mané olhou para o filho, aqueles olhos preocupados, sinceros, e quase contou. Quase, mas a coragem falhou de novo. Eu só tô com medo de você ir embora, Mané disse. E não era mentira completa. Era parte da verdade. Pedrinho abraçou o pai, apertado. Eu não vou embora, pai. Nunca. O senhor é tudo para mim. O senhor sempre foi meu herói, meu exemplo. Eu não sei como seria minha vida sem o senhor. Mané sentiu as lágrimas caírem. Abraçou o filho com força, como se fosse a última vez, e sussurrou: E eu não sei como seria a minha sem você, filho. Ficaram ali, abraçados, enquanto o sol se punha mais uma vez. Naquela noite, Mané não conseguiu dormir. Levantou-se de madrugada, foi até o galpão, abriu a caixa de metal, pegou o bilhete amarelado, aquelas palavras escritas com letra trêmula. Por favor, cuide dele. Eu não posso. Perdoe-me. Ele leu em voz baixa, sentindo o peso de cada palavra. Aquela mulher, Isaura, tinha abandonado o filho. Tinha fugido da responsabilidade, e Mané tinha pegado o que ela jogou fora e transformado em ouro. Mas agora ela voltava, e Mané não sabia o que ela queria, o que ela sabia, o que ela poderia fazer. Ele precisava proteger Pedrinho, mas como proteger sem contar a verdade? Foi então que Mané tomou uma decisão. Ele iria contar, mas não agora, não ainda. Ele precisava ter certeza de que Isaura era mesmo quem ele pensava. Precisava confirmar. E precisava encontrar o momento certo, o momento que machucasse menos. Se é que existia um momento assim. Nos dias seguintes, Mané ficou obcecado. Perguntou discretamente sobre Isaura, onde ela morava, se ela realmente viria ao casamento. Descobriu que sim, ela tinha confirmado presença. Era prima de segundo grau da noiva, não muito próxima, mas próxima o suficiente para ser convidada. Mané sentiu o pânico crescer. Faltavam apenas 6 semanas para o casamento. 6 semanas para ele decidir o que fazer. Pedrinho notou a mudança no pai. Tentou conversar várias vezes, mas Mané sempre desviava. Tô bem, filho, só cansado, idade chegando. Mas Pedrinho não era bobo. Ele via o pai acordando de madrugada, viu a luz acesa no galpão em plena madrugada, viu o jeito distraído como Mané trabalhava agora, errando coisas que nunca errava. Pai, Pedrinho disse uma manhã firme, se o senhor não me contar o que está acontecendo, eu vou achar que o senhor não quer que eu case. Mané parou de vez. Virou-se para o filho, o rosto sério. Nunca pense isso, Pedrinho. Nunca. Eu quero sua felicidade mais do que qualquer coisa nesse mundo. Então por que o senhor está assim? Mané respirou fundo. Decidiu dar ao menos uma parte da verdade. Porque casamento é coisa séria, filho. E eu preciso ter certeza de que você está preparado. De que você sabe quem você é, de onde você veio. Pedrinho franziu a testa. De onde eu vim? Pai, eu vim daqui, dessa terra. O senhor me criou aqui. Mané disse, a voz falhando. Eu criei, mas tem coisas que eu nunca contei. Que coisas? Mané quase falou. As palavras estavam ali, prontas, mas o medo venceu de novo. Coisas do passado que não importam mais. Pedrinho ficou olhando para o pai tentando entender, mas não conseguiu. Tá bom, pai, se o senhor não quer falar, eu respeito. Mas saiba que seja lá o que for, nada vai mudar o que eu sinto pelo senhor. Mané assentiu, mas por dentro sabia que Pedrinho estava errado. Algumas verdades mudam tudo, e a verdade que Mané guardava era uma dessas. Faltavam agora 5 semanas. O tempo estava acabando, e Mané sabia que em breve teria que fazer a escolha mais difícil da vida. Contar a verdade e arriscar perder o filho, ou guardar o segredo e viver com o peso para sempre. Mas a escolha, ele descobriria logo, já não era mais dele.
porque o destino tem um jeito de forçar as coisas a virem à tona. E a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra um caminho para a luz. E agora me diz, você conseguiria guardar um segredo assim por tanto tempo? Deixa nos comentários. As semanas foram passando como areia entre os dedos. Cada dia que se aproximava do casamento era um dia a menos de paz para Mané. Ele dormia pouco, comia menos ainda, e o corpo forte que sempre aguentou qualquer trabalho começava a dar sinais de cansaço. Pedrinho estava preocupado de verdade agora. Pai, o senhor precisa ver um médico. Tá emagrecendo, tá com olheira. Isso não tá certo. Eu tô bem, filho, Mané insistia, mas a mentira já não convencia ninguém. Laura também notou. Numa visita, ela puxou Pedrinho de lado e disse baixo: Seu pai não tá bem. Será que ele não quer que a gente case? Será que ele não gosta de mim? Não é isso, Pedrinho garantiu, mas ele mesmo não tinha certeza do que era. Meu pai te adora. É outra coisa. Eu não sei o quê, mas é outra coisa. A verdade é que Mané estava sendo consumido por dentro. Ele tinha confirmado tudo. Isaura era mesmo a mãe biológica de Pedrinho. Ele tinha conseguido uma foto velha dela, de anos atrás, e reconheceu traços no rosto de Pedrinho. Os olhos, o formato do nariz, o jeito de sorrir. Era inegável, e ela viria ao casamento. Mané tinha certeza disso agora. A pergunta que o atormentava era: ela sabia? Será que Isaura sabia que o filho que ela abandonou era Pedrinho? Será que ela tinha voltado justamente por isso? Mané não conseguia responder. E isso o deixava louco. Faltavam 2 semanas para o casamento quando tudo começou a desmoronar de vez. Era uma noite comum. Mané estava sentado na varanda, como sempre, olhando as estrelas. Pedrinho se aproximou com 2 canecas de café, sentou-se ao lado do pai. Trouxe café, Pedrinho disse, oferecendo uma caneca. Mané aceitou, agradecido. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os grilos cantarem e o vento balançar as árvores. Foi Pedrinho quem quebrou o silêncio. Pai, eu preciso te perguntar uma coisa, e eu quero que o senhor seja sincero comigo. Mané sentiu o corpo inteiro travar. Que coisa, filho? Pedrinho respirou fundo, como se reunisse coragem. O senhor nunca fala da minha mãe. O mundo parou. Mané ficou completamente imóvel, a caneca tremendo na mão. Eu cresci ouvindo que ela morreu quando eu nasci, Pedrinho continuou, a voz calma, mas firme. E eu nunca questionei porque o senhor sempre pareceu sofrer demais quando o assunto surgia. Mas agora, com o meu casamento chegando, eu tô pensando. Eu não sei nada sobre ela. Não sei o nome, não sei como ela era, não sei de onde ela veio. E eu queria saber, pai. Eu tenho direito de saber. Mané sentiu a garganta fechar. As palavras simplesmente não saíam. Pai! Pedrinho insistiu, virando-se para olhar o rosto do pai. O senhor tá me ouvindo? Tô, Mané conseguiu dizer a voz rouca. Eu tô. Então me conta, por favor, quem era minha mãe? Mané fechou os olhos. A verdade estava ali, batendo na porta, exigindo entrada. Ele podia continuar mentindo. Podia inventar uma história bonita, romântica, sobre uma mulher que nunca existiu. Mas ele estava cansado. Cansado de mentir. Cansado de carregar o peso sozinho. Pedrinho, Mané começou, a voz falhando. Tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa que eu guardei por muito tempo. Tempo demais. Pedrinho franziu a testa, percebendo a seriedade no tom do pai. Que coisa, pai? Mané abriu os olhos, olhou para o filho. Aquele rosto que ele conhecia tão bem, que ele tinha visto crescer, que ele amava mais do que a própria vida. E decidiu que não podia mais mentir. Vem comigo, Mané disse, levantando-se. Para onde? Só vem. Eles caminharam em silêncio até o galpão. Mané acendeu o lampião velho, iluminando o espaço empoeirado.
Foi até o canto onde a caixa de metal estava escondida. "O que é isso, pai?" Pedrinho perguntou confuso. Mané puxou a caixa, colocou-a sobre uma mesa velha. Suas mãos tremiam quando abriu a tampa enferrujada. Dentro, as roupinhas de bebê amareladas pelo tempo, o bilhete dobrado e uma foto velha. Pedrinho se aproximou, olhando o conteúdo da caixa sem entender. "Pai, o que é tudo isso?" Mané pegou o bilhete com cuidado, como se segurasse algo sagrado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Estendeu para Pedrinho. "Lê!" Pedrinho pegou o papel, desdobrou devagar. Leu em voz baixa. "Por favor, cuide dele, eu não posso. Perdoe-me." Ele ergueu os olhos confuso. "Cuide de quem? Do que o senhor está falando?" Mané respirou fundo. O momento tinha chegado. Não havia mais volta. "Pedrinho," ele disse, a voz quebrando, "você não nasceu aqui. E sua mãe não morreu no parto." Pedrinho ficou imóvel. "Como assim?" "Há 25 anos, Mané começou, as lágrimas já escorrendo sem controle. "Numa noite de inverno, eu encontrei um bebê na porta desta casa, abandonado, morrendo de frio. E esse bebê era você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedrinho olhou para o bilhete, para as roupinhas, para o pai, tentando processar. Eu fui abandonado?" "Foi," Mané confirmou, a voz saindo em soluços agora. "E eu te peguei, eu te criei, eu registrei como meu filho porque você era meu filho. Não pelo sangue, mas pelo coração. Eu te amei desde o primeiro dia, Pedrinho. Eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo." Pedrinho deu um passo para trás, cambaleando. O senhor não é meu pai de verdade?" "Eu sou seu pai," Mané disse desesperado, se aproximando. "Eu sou. Eu te criei, eu te ensinei tudo, eu estive em cada momento da sua vida. O sangue não importa, Pedrinho. O que importa é... Não toca em mim!" Pedrinho gritou, afastando-se. A voz dele estava quebrada, cheia de dor e raiva misturadas. "O senhor mentiu para mim a vida inteira." "Eu sei," Mané chorou. "Eu sei que eu menti. E eu peço perdão. Mas eu fiz isso para te proteger. Eu não sabia como te contar. Eu tinha medo de te perder." "Medo de me perder?" Pedrinho riu, mas era um riso amargo, sem alegria. "O senhor me perdeu agora. Tudo que eu sabia sobre mim era mentira. Quem eu sou? De onde eu vim? Quem é minha mãe de verdade?" Mané engoliu seco. Essa era a parte mais difícil. "Eu descobri. Há alguns meses, eu descobri quem é sua mãe biológica." Pedrinho ficou branco. "Quem é?" "Uma mulher chamada Isaura. Ela engravidou jovem. Não teve condições de criar. Te abandonou e fugiu da região. Mas ela voltou, Pedrinho. Ela está morando perto daqui." "E o senhor não me contou?" Pedrinho estava incrédulo. "O senhor descobriu isso e não me contou?" "Eu ia contar." Mané tentou explicar. "Eu juro que ia, mas eu estava esperando o momento certo." "O momento certo?" Pedrinho gritou de novo. "E quando seria isso? Quando eu tivesse 50 anos? Quando o senhor tivesse morrido?" "Eu ia contar antes do casamento," Mané disse, "porque ela vai estar lá, no seu casamento. Ela é prima da Laura." Pedrinho levou as mãos à cabeça, como se o mundo estivesse desmoronando. E, de certa forma, estava. Toda a vida dele, toda a identidade que ele construiu, tudo era baseado numa mentira. "Eu preciso sair daqui," Pedrinho disse, virando-se para a porta. "Filho, espera!" "Não me chama de filho!" Pedrinho gritou, virando-se com os olhos vermelhos de lágrimas. "Eu não sei quem eu sou mais. Eu não sei se eu sou filho de alguém." E saiu, correndo para a noite escura. Mané ficou ali, sozinho no galpão, olhando a caixa aberta, sentindo o peso de 25 anos de mentira finalmente cobrando o preço. Ele tinha feito a coisa certa criando Pedrinho. Disso ele tinha certeza. Mas ele tinha feito a coisa errada escondendo a verdade. E agora estava pagando.
Mané caiu de joelhos no chão de terra, chorando como não chorava desde a noite em que encontrou o bebê. Desculpa, ele sussurrava para o vazio. Desculpa, meu filho. Desculpa. Mas o filho não estava mais lá para ouvir. Os dias seguintes foram os piores da vida de Mané. Pedrinho não voltou para casa. Ficou na casa da Laura, recusando-se a falar com o pai. Mané tentou ir até lá, mas Pedrinho mandou recado. Eu preciso de tempo. Por favor, me deixe em paz. A vila inteira começou a notar que algo estava errado. Cadê o Pedrinho? Por que ele não está na fazenda? Será que eles brigaram? Mané não explicava nada. Apenas trabalhava em silêncio, sofrendo sozinho como sempre fez. Laura foi visitar Mané uma tarde. Ela estava preocupada. Seu Mané, o que aconteceu? O Pedrinho não quer me contar direito. Ele só diz que o senhor mentiu para ele. Mas sobre o quê? Mané olhou para a moça, aqueles olhos doces, cheios de preocupação, e decidiu contar. Laura, eu contei para o Pedrinho que ele foi adotado, que eu não sou o pai biológico dele. Laura ficou chocada. O senhor adotou ele? Não oficialmente. Eu encontrei ele abandonado quando era bebê, criei como meu, mas nunca contei a verdade. E agora ele descobriu e está revoltado. Com razão. Laura ficou em silêncio por um momento, processando. Depois disse, com voz suave, seu Mané, o senhor criou esse homem. O senhor deu tudo por ele. Isso não é mentira, isso é amor. Mas eu escondi a verdade, Mané disse, a voz carregada de culpa. E agora ele não me perdoa. Ele vai perdoar, Laura disse com convicção. Pode demorar, mas ele vai, porque o Pedrinho te ama. Eu sei que ele ama. Ele só está confuso agora, machucado. Mas o amor de vocês é forte demais para acabar assim. Mané queria acreditar, mas o medo era maior que a esperança. Faltava uma semana para o casamento quando Pedrinho finalmente apareceu. Era de madrugada. Mané estava na varanda, onde passava quase todas as noites agora, insone, torturado. Pedrinho subiu os degraus devagar. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, apenas olhando um para o outro. Foi Pedrinho quem falou primeiro. Eu conversei com a Isaura. Mané sentiu o sangue gelar. Você foi atrás dela? Fui. Precisava saber a verdade dela também. E o que ela disse? Pedrinho respirou fundo. Ela confirmou tudo. Disse que engravidou aos 17 anos de um homem que fugiu, que a família dela ia expulsar ela de casa, que ela não tinha como criar um bebê. Então ela me deixou na porta da casa do senhor, porque sabia que o senhor era bom, que o senhor tinha perdido a esposa e o filho. Ela achou que o senhor poderia me amar. Mané sentiu as lágrimas voltarem. E ela estava certa. Eu amei. Eu amo. Pedrinho olhou para o pai, os olhos vermelhos, mas não mais com raiva. Agora havia outra coisa ali. Compreensão. Ela também me disse que o maior arrependimento da vida dela foi me abandonar, que não passa um dia sem ela pensar em mim, mas que ela entende que o senhor é meu pai, não ela, o senhor. Mané não conseguiu segurar mais. Começou a chorar, o corpo inteiro tremendo. Pedrinho se aproximou devagar. Pai, ele disse, e dessa vez a palavra saiu com carinho. Eu não vou mentir, eu ainda estou confuso, eu ainda estou processando tudo isso, mas eu entendi uma coisa. Pai não é quem gera, pai é quem cria, é quem está presente, é quem ama mesmo quando é difícil. E o senhor sempre foi isso para mim. Mané levantou os olhos cheios de esperança. Você me perdoa? Pedrinho respirou fundo. Eu perdoo, porque eu entendo porque o senhor fez o que fez. O senhor estava tentando me proteger, e mesmo que tenha sido errado esconder, foi feito por amor. Mané se levantou e os dois se abraçaram. Foi um abraço longo, apertado, cheio de 25 anos de amor verdadeiro. Eu te amo, meu filho, Mané sussurrou. Eu sempre vou te amar.
E eu te amo, pai. Pedrinho respondeu. Sempre vou. Quando se separaram, Pedrinho limpou as lágrimas e disse: o casamento ainda está de pé, e eu quero que o senhor me entregue no altar, porque o senhor é meu pai, o único que eu reconheço. Mané sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso verdadeiro, cheio de alívio e gratidão. Vai ser a maior honra da minha vida, filho. E ali, naquela varanda, sob as estrelas que testemunharam tantas dores, pai e filho finalmente encontraram paz. A verdade tinha saído, tinha doído, mas no final o amor tinha vencido, porque amor verdadeiro não se mede pelo sangue, se mede pela presença, pelo sacrifício, pela escolha de ficar mesmo quando tudo é difícil. E Mané tinha escolhido ficar, desde a primeira noite, e continuaria escolhendo para sempre. O dia do casamento amanheceu claro, com o céu azul sem uma nuvem sequer. Era como se até o tempo quisesse celebrar aquele momento. A fazenda estava movimentada desde cedo. Vizinhos ajudavam a armar as mesas no terreiro, mulheres preparavam comida, crianças corriam de um lado para o outro. Mané acordou diferente. O peso que carregava há semanas tinha diminuído. Não tinha desaparecido completamente. Algumas dores nunca desaparecem. Mas agora era suportável, porque a verdade tinha vindo à tona e Pedrinho tinha escolhido ficar. Ele se vestiu com cuidado. Calça social marrom, camisa branca bem passada, suspensórios de couro, chapéu novo que tinha comprado especialmente para a ocasião. Olhou-se no espelho rachado e viu um homem mais velho, cansado, mas em paz. Pedrinho estava no quarto dos fundos se arrumando. Mané bateu na porta devagar. Pode entrar, pai. Mané entrou e parou, emocionado. Pedrinho estava de terno, cabelo penteado, sorriso no rosto. Estava bonito, adulto, pronto para começar uma nova vida. Como eu tô? Pedrinho perguntou, ajeitando a gravata. Tá perfeito, filho, Mané disse, a voz embargada. Sua mãe ficaria orgulhosa. Pedrinho entendeu que Mané estava falando da esposa que ele tinha perdido. Aquela que nunca conheceu Pedrinho, mas que de alguma forma estava ali, naquela história toda. Obrigado, pai. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Depois Pedrinho disse: Pai, eu pensei muito essa semana, sobre tudo, e eu queria te dizer uma coisa. Diga, filho. O Senhor me deu mais do que um nome ou um teto. O Senhor me deu dignidade. Me ensinou a trabalhar, a ser honesto, a respeitar as pessoas. Me mostrou o que é ser homem de verdade, e eu não trocaria isso por nada, por nada. Mané sentiu as lágrimas subirem novamente. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Pedrinho. Eu sei, pai. Eu sei porque eu sinto o mesmo. Pedrinho se aproximou e abraçou o pai. E hoje, quando o Senhor me entregar no altar, vai ser o momento mais importante da minha vida. Não só porque eu vou casar com a Laura, mas porque vai ser o Senhor que vai estar do meu lado. O homem que me criou, que me amou, que nunca desistiu de mim. Mané apertou o filho contra o peito, sem conseguir falar, apenas sentiu. A cerimônia seria ao meio-dia, na pequena capela da vila. Mané e Pedrinho foram juntos, a cavalo, como antigamente quando Pedrinho era criança, e Mané o levava para todo canto. A capela estava lotada. Toda a vila tinha vindo. Flores enfeitavam o altar. Velas estavam acesas. O padre esperava com um sorriso tranquilo. Laura estava linda, vestido branco simples, véu de renda, um buquê de flores do campo nas mãos. Quando viu Pedrinho, seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade. Mas antes de Pedrinho entrar, antes da cerimônia começar, aconteceu algo que Mané não esperava. Uma mulher se aproximou dele, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo, olhos cheios de algo entre vergonha e esperança. Era Isaura. Mané a reconheceu imediatamente. Eles se olharam por um longo momento sem falar nada. Foi ela quem quebrou o silêncio. Seu Mané, ela disse baixinho, a voz tremendo, eu preciso te agradecer.
Mané não esperava isso. Me agradecer? Por ter cuidado do meu filho quando eu não tive coragem. Por ter dado a ele uma vida que eu nunca poderia ter dado. Por ter sido o pai que eu não pude ser mãe. Mané olhou para aquela mulher e viu nela não uma vilã, mas outra vítima das circunstâncias. Uma jovem assustada que tinha feito uma escolha desesperada. Ele é um homem bom, Mané disse, e você teve parte nisso, porque você fez a coisa certa quando deixou ele comigo. Você podia ter deixado em qualquer lugar, mas você escolheu minha porta, e isso salvou a vida dele, e salvou a minha também. Isaura começou a chorar silenciosamente. Eu não mereço o perdão dele, nem o seu. Não é sobre merecer, Mané respondeu, com uma sabedoria que vinha de anos de sofrimento e superação. É sobre aceitar que a gente faz o melhor que pode com o que tem. Você fez o que pode naquela época, e eu fiz o que pude depois. E no final, o Pedrinho tá bem, tá feliz. Isso é o que importa. Isaura limpou as lágrimas. Eu não vou tentar ser mãe dele agora. Eu não tenho esse direito. Eu só queria que ele soubesse que eu pensei nele todos os dias e que eu sou grata por ele ter tido o Senhor. Ele sabe, Mané disse. Ele conversou com você, não conversou? Conversou. E ele foi gentil, mais gentil do que eu merecia. Então aceita isso como um presente e segue em paz. Isaura assentiu, olhou uma última vez para Mané com respeito profundo e foi sentar-se discretamente no fundo da capela. A música começou. Era a hora. Pedrinho apareceu na porta da capela, braço dado com Mané. Pai e filho caminharam juntos pelo corredor sob os olhares emocionados de todos. Cada passo era uma memória. Mané lembrava do bebê que tinha encontrado na varanda, do menino que tinha ensinado a andar, do jovem que tinha virado o homem. E agora, do homem que estava formando sua própria família. Quando chegaram ao altar, Pedrinho se virou para o pai. Obrigado, pai, por tudo. Mané beijou a testa do filho, algo que não fazia desde que Pedrinho era criança. Seja feliz, meu filho. É tudo que eu sempre quis para você. E então entregou a mão de Pedrinho para Laura. A cerimônia foi emocionante. O padre falou sobre amor, sobre compromisso, sobre família. Falou sobre como família não é apenas sangue, mas escolha. E Mané sentiu que aquelas palavras eram para ele também. Quando o padre disse, podem beijar a noiva, a capela inteira aplaudiu. Pedrinho e Laura se beijaram, radiantes, e Mané sentiu o coração transbordar de alegria. Na festa que seguiu, no terreiro da fazenda, houve comida farta, música, dança. Mané ficou sentado na varanda, observando tudo com um sorriso tranquilo. Laura veio até ele em determinado momento. Seu Mané, obrigada por ter criado um homem tão maravilhoso. Obrigado você por amar ele, Mané respondeu. Cuida bem dele. Vou cuidar, e o senhor sempre vai ser bem-vindo na nossa casa. Sempre. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Pedrinho se sentou ao lado do pai na varanda, assim como faziam tantas vezes. Pai, Pedrinho disse, eu quero te pedir uma coisa. O que for, filho? Quando eu e a Laura tivermos nosso primeiro filho, eu quero que o senhor seja o padrinho, e quero que o nome dele seja Mané, se for menino. Mané olhou para o filho, os olhos marejados pela milésima vez naquele dia. Filho, você não precisa. Eu preciso sim, porque eu quero que meu filho tenha o nome do melhor homem que eu conheço. O homem que me ensinou tudo, o homem que me amou quando ninguém mais me queria. Mané abraçou o filho mais uma vez, sem conseguir falar. Apenas sentiu a gratidão invadir cada parte do corpo. A festa continuou noite adentro, mas em determinado momento, Mané se afastou um pouco. Foi até o galpão. Pegou a caixa de metal, aquela que guardava o bilhete, as roupinhas velhas. Olhou tudo mais uma vez. Depois, com cuidado, pegou o bilhete, acendeu um fósforo e queimou. Viu o papel virar cinzas, viu as palavras, por favor, cuide dele. Eu não posso.
perdoe-me, desaparecerem no fogo. Eu cuidei, Mané disse para as cinzas. Eu cuidei e eu amei, e eu faria tudo de novo. E então fechou a caixa pela última vez, guardou-a no canto e voltou para a festa. Voltou para a família, porque aquela noite não era sobre o passado, era sobre o presente, sobre o amor que tinha vencido todas as mentiras, todos os medos, todas as dores. Era sobre um pai que tinha escolhido amar e um filho que tinha escolhido perdoar. E no final, era isso que importava. Mané olhou o céu estrelado, sentiu a brisa fresca da noite e, pela primeira vez em 25 anos, sentiu-se completamente em paz. A verdade tinha vindo à tona no dia do casamento, como o título prometia, mas não tinha destruído nada. Pelo contrário, tinha libertado, tinha curado, tinha mostrado que o amor verdadeiro não se mede pelo sangue, mas pela presença. E Mané tinha estado presente desde o primeiro dia. Desde a primeira noite, quando encontrou um bebê abandonado e decidiu que aquilo não era o fim, mas o começo. O começo de uma história de amor verdadeiro, de paternidade verdadeira, de família verdadeira. E agora, vendo Pedrinho dançar com Laura, vendo a felicidade no rosto do filho, Mané sabia que tinha feito a coisa certa. Tinha escolhido o amor. E o amor tinha escolhido ele de volta. Lição de vida. Ser pai não é sobre sangue, é sobre presença, sacrifício e amor incondicional. Mané provou que a paternidade verdadeira se constrói todos os dias, nas pequenas coisas, nos sacrifícios silenciosos, nas escolhas difíceis feitas por amor. A verdade pode doer quando vem à tona, mas quando há amor verdadeiro, ela liberta em vez de destruir. E você, o que achou dessa revelação? Acredita que Mané fez a coisa certa? Deixa nos comentários. Mané é pai de verdade. Se essa história te emocionou, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Se inscreve para mais histórias humanas e emocionantes como essa. Nosso objetivo é bater 100 mil inscritos e você faz parte disso. Compartilha com quem precisa lembrar o que é amor de verdade, com quem precisa entender que família se escolhe todo dia. A próxima história já te espera e vai te emocionar ainda mais. Nos vemos lá.